Talvez você já tenha ouvido o nome Annabelle nos cinemas. Talvez tenha até rido da ideia de uma boneca possuída. Mas o que você viu nas telas foi apenas uma interpretação. Uma versão suavizada do que realmente aconteceu. A verdadeira história é muito pior. Annabelle existe. Ela está trancada até hoje em um museu nos Estados Unidos, sob um vidro sagrado e um aviso claro: não toque. E mesmo assim, pessoas ignoram o aviso. Algumas zombam. Poucas vivem para contar o que acontece depois. O caso real foi investigado pelos famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Eles afirmaram que o objeto não estava possuído por um espírito humano, mas por algo muito mais antigo. Algo que apenas finge ser inofensivo para se aproximar. A boneca nunca andou sozinha como nos filmes. Ela fazia pior. Manipulava mentes, provocava acidentes, alimentava medos até eles se tornarem reais. O terror começou de forma banal. Um presente dado a uma jovem enfermeira em 1970. Logo surgiram bilhetes estranhos, manchas de sangue, movimentos inexplicáveis. E depois, o primeiro ataque. Um homem que desafiou Annabelle morreu em um acidente brutal no mesmo dia. Coincidência? Os Warren conseguiram conter o mal, por enquanto. Mas mesmo dentro daquela caixa de vidro, com cruzes e orações ao redor, há relatos de visitantes que sentiram náuseas, ouviram vozes ou levaram algo para casa sem perceber. Algo que os seguiu nos sonhos ou nos espelhos. Essa história vai muito além do que Hollywood mostrou. E tudo que você vai ler aqui tem base em depoimentos reais, registros documentados e relatos nunca revelados ao público. Mas atenção, conhecer a verdade tem um preço. Um preço que nem todos estão prontos para pagar. Você acredita que um objeto pode carregar o mal? Já sentiu uma presença estranha ao segurar algo antigo? Comente abaixo, se tiver coragem. Era o verão de 1970, quando Donna recebeu a boneca. Um presente de sua mãe, comprado em uma loja de antiguidades. O gesto parecia comum. A mãe sabia que Donna gostava de objetos com personalidade, com história. A boneca, com suas bochechas rosadas e vestido amarelo de tecido gasto, exalava um ar nostálgico. Mas havia algo nos olhos de vidro que incomodava, como se, mesmo imóvel, ela já estivesse observando. Donna dividia o apartamento com Angie, uma colega de enfermagem. As duas estavam acostumadas a noites sem dormir, turnos longos e histórias de hospital. Mas naquela semana, a tensão parecia ter outro tom. Um silêncio estranho se instalava quando a boneca estava por perto. E, embora nenhuma delas comentasse, ambas notavam. Havia algo errado naquela presença. Logo, pequenos detalhes começaram a surgir. A boneca aparecia em posições diferentes, mesmo quando nenhuma delas a movia. Primeiro, no sofá. Depois, encostada à porta do quarto. Certo dia, Donna a encontrou sentada à mesa, com os braços cruzados. Tentou rir da coincidência, mas sentiu um arrepio na espinha. Deve ser Andy pregando uma peça, pensou. Mas Andy jurava que não. Em uma manhã, encontraram a boneca caída no chão, longe da estante. Nada ali indicava que ela poderia ter se movido. Não havia vento, janela aberta, gato, nada. Só o som abafado da madeira rangendo como se alguém ou alguma coisa tivesse caminhado por ali durante a noite. Aquele tipo de detalhe que você tenta esquecer, mas que insiste em voltar quando apaga a luz. Então vieram os bilhetes. Pequenos pedaços de papel com caligrafia infantil, escritos a lápis. Mensagens como "me ajude" ou "você me esqueceu". Donna achava que Andy estava pregando uma peça macabra. Andy acusava Donna do mesmo, mas nenhum dos papéis vinha do bloco de anotações delas. Nenhuma das canetas combinava. E os bilhetes continuavam surgindo. Numa tarde de chuva, Donna chegou em casa mais cedo e encontrou a boneca virada para a parede, no corredor.
Havia algo rabiscado em vermelho na parede ao lado. Uma cruz torta. O susto foi tanto que ela deixou as chaves caírem no chão. Não havia tinta em casa, nem canetinha. Ela esfregou com força. O traço sumiu. Mas o cheiro metálico permaneceu. As coisas deixaram de parecer curiosas e começaram a soar perigosas. Era como se a boneca estivesse criando um ambiente, um teatro de medo, e elas fossem o público e os personagens ao mesmo tempo. Elas decidiram guardar a boneca no armário, dentro de uma caixa. No entanto, naquela mesma noite, o som de algo batendo de dentro do armário as acordou. 3 batidas, lentas, regulares. E quando abriram o armário no dia seguinte, a boneca estava de pé, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se sorrisse, como se esperasse. As noites começaram a pesar. O silêncio já não era reconfortante, era denso, quase sufocante. Andy passou a dormir com a porta trancada. Donna começou a ter pesadelos, sonhos com vozes sussurradas, arranhões nas paredes e olhos que a observavam do escuro. O boneca voltava repetidamente em cada sonho, sempre parada, mas cada vez mais próxima. A temperatura do apartamento oscilava sem motivo, gelado no meio da tarde, abafado às 3 da manhã. O rádio ligava sozinho, e toda vez que isso acontecia, uma única música tocava. Uma melodia infantil, sem letra, como uma caixinha de música antiga. Elas desconectaram o aparelho. Mesmo assim, ele ligava, sem som, mas com a luz acesa. Uma noite, Andy chegou em casa e encontrou pegadas pequenas, como de criança, indo da sala até a cozinha. Pegadas de algo molhado, mas não havia sinal de água, nem chuva, nem visitantes. Apenas as marcas, que paravam em frente ao armário onde a boneca havia sido guardada. Um armário trancado com fita adesiva e orações rabiscadas à caneta. As colegas tentaram racionalizar. Talvez estivessem cansadas demais. Talvez fosse estresse. Elas até riram, entre um gole e outro de vinho, como quem tenta afogar o medo. Mas na mesma noite, Andy acordou com o som de algo arranhando sua porta. Um som lento, como unha no metal. Ela ficou em silêncio, por longos minutos, até ouvir o som de um brinquedo sendo arrastado. No dia seguinte, encontraram uma nova. Mensagem: você me deixou no escuro. O bilhete estava dentro da geladeira, gelado, úmido e com uma mancha escura no canto. Não era tinta, era algo mais espesso, algo com cheiro de ferro. Donna o jogou fora, mas a imagem ficou, fixada na mente como uma tatuagem no medo. A boneca, agora, parecia mudar de expressão. Era sutil, mas onde antes havia neutralidade, agora havia raiva. Os lábios pareciam mais curvados, os olhos mais fundos. Donna chegou a dizer que viu as pupilas se moverem. Andy não quis ouvir. Trancou-se no quarto por 2 dias. Mas mesmo assim, acordava com a sensação de que alguém a observava pelos vãos da porta. O ápice veio quando encontraram a boneca, sentada no sofá, com a cabeça de lado e os braços posicionados como se estivesse ninando algo invisível. No colo, um pequeno lenço enrolado como se fosse um bebê. Dentro dele, mais um bilhete. Agora, ela é minha. Donna chorou, Andy vomitou, e pela primeira vez, ambas souberam. Não era um jogo, não era psicológico, era real. E estava crescendo. Desesperadas e sem saber o que mais poderiam fazer, Donna e Andy procuraram ajuda espiritual. Uma amiga do hospital conhecia uma médium que atendia discretamente nos arredores da cidade. Não era o tipo de pessoa que anunciava serviços. Era procurada por quem já estava no limite. A consulta foi marcada para uma noite chuvosa, como se o próprio tempo reagisse àquilo que seria revelado. A médium, uma senhora de olhos pálidos e voz baixa, pediu para entrar em contato com a presença. Mal entrou no apartamento, parou na sala e encarou a boneca no sofá.
Silêncio absoluto. Ela não disse uma palavra por vários minutos. Só depois sussurrou: ela não está sozinha. Dona sentiu as mãos gelarem. Andy olhou para a porta como se quisesse fugir naquele instante. Durante a sessão, a médium fechou os olhos e começou a murmurar. Seus dedos tremiam. Ela respirava, com dificuldade. A certa altura, chorou sem emitir som algum. Quando abriu os olhos, estava pálida. Disse que o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins estava na boneca. Uma criança que teria morrido perto dali, em circunstâncias violentas, e que agora queria alguém para ficar com ela. Mas havia algo estranho em sua descrição. As palavras pareciam forçadas, como se não fossem dela, como se estivesse sendo manipulada. Dona sentiu que algo não fazia sentido. Por que uma criança pediria ajuda daquele jeito? Por que o ambiente ao redor ficava pesado quando ela se aproximava? A médium alertou. Ela se apega, e quando se apega, nunca solta. Depois da sessão, o apartamento ficou ainda mais carregado. A luz oscilava constantemente. A sensação de ser vigiado tornou-se opressora. Até visitantes passaram a comentar sobre o clima estranho. Um amigo que veio para jantar disse que sentiu tontura ao passar pela sala. Outro se recusou a voltar, dizendo que sonhou com a boneca, olhando diretamente para ele por 3 noites seguidas. Na semana seguinte, a médium sofreu um acidente de carro. Ela sobreviveu, mas ficou em coma por dias. Quando acordou, não lembrava da sessão. Não lembrava de Dona, nem de Andy. Apenas repetia uma frase, nos primeiros minutos de consciência. Ela mentiu para mim. Não era uma criança. Foi o suficiente para a Dona entender que estavam lidando com algo muito mais perigoso do que esperavam. Andy começou a falar em sair do apartamento, mas ambas sabiam. A boneca não parecia querer ficar sozinha, e algo em seus olhos agora gritava, implorava, ameaçava. A pergunta passou a ser: como se livrar de algo que não quer ir embora? Lou era o namorado de Andy. Visitava o apartamento com frequência, mas nunca gostou da boneca. Desde o começo, dizia sentir algo errado vindo dela, como se o ar ao redor ficasse mais denso. Em uma noite qualquer, ele sugeriu se livrar daquilo de vez, jogar fora, queimar, enterrar, mas Dona hesitou. Algo dentro dela relutava, um medo irracional, ou talvez não tão irracional assim. Lou passou a ter pesadelos frequentes, sempre o mesmo. Acordava paralisado com Annabelle no pé da cama. Aos poucos, a boneca rastejava até seu peito. Seu rosto ficava irreconhecível. Não havia olhos, apenas buracos escuros. E quando ela chegava perto, ele sentia garras invisíveis apertando sua garganta. Sempre acordava suando, com dor no pescoço, um sufoco que durava horas. Numa manhã, ele estava sozinho no apartamento quando ouviu barulhos vindos do quarto de Dona. Pensando em roubo, entrou sem hesitar. Mas lá dentro só havia Annabelle, sentada no canto, virada para a parede. Nada mais. Só que o ar estava gelado e o silêncio hostil. Foi quando sentiu um ardor no peito. Ao olhar para baixo, viu marcas. 7 arranhões profundos. 3 verticais, 4 horizontais. Ele saiu cambaleando, gritando, pálido. As marcas sangravam, como se feitas por garras invisíveis. Nenhum objeto cortante estava no local. Dona tentou socorrê-lo, mas Lou dizia uma única coisa, repetidamente. Ela me atacou. Ela não quer que eu volte. O medo tomou conta. Não era mais sobre bilhetes ou ruídos. Agora era físico, tangível, doloroso. Depois disso, a boneca foi trancada num armário ainda mais reforçado. Elas colaram crucifixos, colaram sal grosso na madeira, colaram orações no interior.
Mas as marcas no peito de Lu ainda ardiam dias depois. E o mais assustador, elas mudavam de forma, como se algo estivesse tentando escrever com elas, mas não com palavras humanas. A agressividade da boneca se intensificou. Portas batiam sozinhas. Espelhos rachavam sem motivo. Donna acordava com hematomas. Angie, com arranhões na panturrilha. O ambiente parecia vibrar em um tom que apenas quem vivia ali conseguia perceber. As luzes piscavam em ritmo com os passos. O tempo passava estranho e a boneca não se movia. Mas sabiam que ela era o centro de tudo. Lou se recusou a voltar, mas recomendou um último recurso: Ed e Lorraine Warren. Eles tinham fama entre investigadores, padres e até policiais. Eram especialistas em casos paranormais. Quando ouviram a palavra boneca, ficaram em silêncio e disseram apenas: "Estamos a caminho, não toquem mais nela." Elas não sabiam, mas a chegada dos Warren marcaria o início do verdadeiro inferno. Ed e Lorraine Warren chegaram ao apartamento sem alarde. A presença deles era calma, mas carregava um peso estranho. Lorraine, sensitiva, foi a primeira a sentir. Assim que cruzou, a porta parou. Os olhos se encheram d'água. Disse que havia algo ali, algo antigo, que aquela boneca não estava possuída. Ela era uma condutora. Um receptáculo pro Ed pediu que ninguém falasse com a boneca, nem a chamasse pelo nome. Disse que ela se alimentava de atenção, de crença, de medo. Era assim que ganhava força, e já estava forte o suficiente para se manifestar fisicamente. A história da menina Annabelle Higgins era uma distração, uma mentira usada por uma entidade maliciosa para gerar empatia e abrir caminho. Enquanto os Warren entrevistavam Donna e Angie, Lorraine segurava um crucifixo com força. Disse ter visto uma forma escura, agachada no canto da sala, observando em silêncio. Disse que a entidade não estava presa à boneca, mas a usava como isca, e que, em breve, aquilo se desprenderia. E então, ninguém ali estaria seguro. Mesmo longe do apartamento, Ed sugeriu um exorcismo preliminar do local. O padre foi chamado. Enquanto isso, Donna começou a sentir algo estranho, uma sensação de vazio no peito, como se estivesse sendo drenada lentamente. Sentou-se no sofá e, por um instante, tudo escureceu. Desmaiou. Ao acordar, sussurrou: "Ela não quer ir embora. Ela quer mimetizar." E ninguém entendeu o que isso significava. Ainda, durante a preparação do ritual, as manifestações aumentaram. Objetos caíram sozinhos. A temperatura despencou. O padre chegou tremendo. Tinha os olhos fundos, como se já soubesse no que estava se metendo. Fez as orações. A boneca foi envolta em panos santos, mas enquanto rezava, algo bateu nas janelas. Não vento, não chuva, batidas secas, ritmadas, como unhas arranhando o vidro. Depois do exorcismo, tudo ficou em silêncio. Pela primeira vez em semanas, o ar voltou a circular, a luz parou de oscilar. Mas Lorraine ainda estava inquieta. Disse que a energia não desapareceu, apenas se recolheu. "Ela está esperando", murmurou. Ed então disse o que ninguém queria ouvir. Levariam Annabelle com eles. No banco traseiro do carro, trancada, selada, abençoada. Mas mesmo assim, instável. Na saída, a boneca virou a cabeça sozinha. Donna gritou. O padre caiu de joelhos. Lorraine chorou em silêncio. Ed apenas disse, quase sem voz: "Isso não é uma boneca, é um portal. E o que quer que esteja do outro lado ainda não terminou." A boneca foi colocada dentro de uma caixa de madeira, selada com crucifixos e fitas benta. Lorraine rezava em voz baixa durante todo o processo, como se quisesse manter a entidade contida. Ed reforçou a caixa com correntes e símbolos sagrados. Eles não estavam apenas transportando um objeto. Estavam levando uma presença. Algo
que reagia ao toque, ao olhar, ao simples ato de ser percebida. A viagem de volta à casa dos Warren, em Connecticut, foi tensa. O carro apresentou falhas já nos primeiros quilômetros. Os freios travavam, o motor falhava. Em certos momentos, Ed teve que rezar em voz alta enquanto dirigia, pedindo proteção. Em um trecho escuro da estrada, o carro apagou completamente. Durante 30 segundos, tudo ao redor pareceu parar. Sem som, sem vento, sem vida. Quando o motor finalmente voltou a funcionar, Lorraine olhou para o banco de trás. A caixa havia se mexido, apenas alguns centímetros, mas era o suficiente para deixar claro que ela sabia que estava sendo levada. E não gostava disso. Durante a madrugada, passaram por um trecho onde árvores se retorciam como se fossem ossos. Lorraine murmurou: "Ela está tentando influenciar o caminho." Ao chegarem, colocaram a boneca em uma sala específica, isolada do resto da casa. Era o Museu de Artefatos dos Warren, um lugar onde objetos amaldiçoados eram mantidos sob vigilância espiritual. Mesmo lá, a energia da boneca era mais intensa do que qualquer outro item. Lorraine teve um colapso nervoso naquela noite. Disse ter visto a boneca flutuando dentro da caixa. Ed orou por horas. Nos dias seguintes, visitantes que entravam no cômodo relatavam mal-estar, enjoo, vertigem. Alguns viam vultos, outros ouviam vozes vindas da caixa. Ed proibiu qualquer um de tocá-la. Colocou um aviso: "Aviso, não toque." Ainda assim, um jovem desacreditado bateu na caixa e zombou. 3 horas depois, sofreu um acidente de moto. Morreu na hora. A boneca nunca mais se moveu, mas a energia nunca se dissipou. Lorraine passou a dizer que a boneca não continha apenas um espírito, mas sim algo que fingia ser humano para enganar. Algo antigo, um imitador, uma entidade que se alimentava de crença, dor e dúvida. Annabelle era apenas a isca, a casca. O verdadeiro mal estava além, algo que talvez nem mesmo os Warren pudessem controlar. Por isso, Ed reforçou a caixa. Fechou com vidro sagrado, madeira ungida e orações seladas. E ainda assim, à noite, eles ouviam sons dentro da caixa. Um leve bater, como unhas, como se algo esperasse pacientemente. Algo que, um dia, poderia ser solto de novo. Tudo o que ela precisa é de um novo anfitrião. O Museu dos Warren não era um lugar aberto ao público como qualquer outro. Era um santuário de objetos amaldiçoados, selados com rituais e fé. Lá, Annabelle ocupava um lugar central, não pela aparência, mas pela força que exalava. Lorraine dizia que, entre todos os itens ali, ela era a mais perigosa, porque fingia ser inofensiva. Visitantes chegavam com curiosidade. Muitos riam, tiravam fotos, mas os mais sensíveis sentiam um frio nos ossos, um sussurro nos ouvidos, um incômodo que começava leve, mas crescia ao se aproximarem da vitrine de vidro, onde Annabelle permanecia. Alguns chegavam a chorar sem motivo. Outros iam embora antes mesmo de entrar. A boneca imóvel apenas observava. Ed mantinha registros de tudo, um caderno repleto de nomes, datas e eventos inexplicáveis ocorridos após visitas. Carros que paravam do nada, aparelhos que explodiam, pesadelos repetitivos. Um homem relatou ver a boneca em todos os seus sonhos por uma semana. Sempre parada, sempre olhando, até que no último sonho ela se moveu. Ele nunca mais voltou ao museu. Lorraine também anotava sensações. Às vezes, sentia cheiro de terra molhada vindo da caixa. Outras vezes, ouvia passos leves durante a madrugada. Mas o mais assustador foi quando, certa noite, a filha do casal acordou chorando. Disse que uma menina com olhos pretos estava em seu quarto. Disse que queria brincar e que se chamava Annabelle. Com o tempo, o museu passou a receber padres com mais frequência.
Alguns faziam orações semanais só para manter a energia contida. Outros evitavam se aproximar. Houve relatos de vidros trincando sozinhos, de moscas surgindo do nada dentro da caixa, de velas que se apagavam ao passar pela frente, como se algo respirasse ali dentro, algo que acordava com a atenção. Até funcionários experientes começaram a pedir demissão. Um deles se recusou a embalar qualquer item próximo da boneca. Disse que, por 3 noites seguidas, escutou a voz de uma criança o chamando pelo nome, sempre às 3 da manhã, sempre com o mesmo tom, doce, insistente, falso, como se quisesse ser deixada sair. Só um pouquinho, e mesmo com todos os cuidados, todos os selos, todos os avisos, Ed sabia de uma coisa: aquilo estava apenas esperando. Porque o mal, quando é paciente, é mais perigoso. Lorraine dizia que ela aprendia, que a entidade evoluía, que um dia encontraria um jeito novo de sair. E quando isso acontecesse, ninguém saberia onde ou como pará-la. Talvez esse momento já tenha começado. Talvez a história que você ouve agora seja parte do plano. Hoje, Annabelle repousa no Museu dos Warren, trancada em sua caixa sagrada. Para muitos, é apenas uma boneca, um objeto antigo com uma história assustadora. Mas para aqueles que sabem, não há dúvida. Ela é uma presença que continua viva, sempre alerta, sempre esperando. O silêncio do vidro esconde segredos que ninguém ousa revelar completamente. Turistas e curiosos se aproximam com câmera na mão, alguns rindo, desafiando o destino. Outros hesitam, sentindo um peso invisível que cresce à medida que se aproximam. E quem escuta atentamente pode jurar ouvir um leve sussurro, um chamado tênue e quase imperceptível. Um convite, um aviso, um pedido, ou talvez uma ameaça. Lorraine Warren, até seus últimos dias, manteve-se firme em seu alerta. A entidade por trás de Annabelle não é uma criança, não é um espírito benevolente. É algo antigo, cruel, paciente, que sabe usar o medo como arma. O mal ali contido não dorme, apenas espera a fraqueza, o descuido, a crença que abre as portas do invisível. Diversos relatos de quem visitou o museu falam de sonhos perturbadores, sensações de ser seguido, vozes que ecoam quando todos estão em silêncio. Mas ninguém tem certeza do que é real e do que é efeito da própria imaginação. Porque o terror verdadeiro não está só no que se vê, mas no que se sente, no medo que cresce no peito, na dúvida que corrói a mente. E você, que está lendo agora, já sentiu algo estranho perto de objetos aparentemente inofensivos? Já teve aquele frio na espinha, a sensação de estar sendo observado? Ou, quem sabe, já ouviu sussurros à noite no silêncio do seu quarto? Essas experiências fazem parte do que torna essa história, muito mais do que um simples conto. Annabelle é um aviso silencioso, um lembrete de que nem todo mal é visível, que há forças à espreita, dispostas a se alimentar do medo humano. A boneca, ali, presa atrás do vidro, é uma condenação, para ela e para quem se atrever a cruzar seu caminho sem respeito. A pergunta que fica é simples, mas inquietante. Você está preparado para encarar o que não pode ver? Se você sentiu algo ou tem uma história que ninguém acredita, compartilhe nos comentários. Se tiver coragem. E não se esqueça, ative as notificações para não perder a próxima história, porque o terror pode estar mais próximo do que imagina. Muito mais próximo. A história de Annabelle não termina com um ritual ou um fechamento de porta. Ela continua silenciosa, à espreita, desafiando quem ousar buscar respostas fáceis. O mal, quando verdadeiro, não se revela por completo. Prefere agir nas sombras, no silêncio, na dúvida.
A boneca é apenas um fragmento, uma face desse mistério obscuro que talvez nunca tenhamos plena compreensão. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguiu explicar? Quantas histórias de medo guardadas dentro de si, trancadas como segredos que ninguém deveria ouvir? A boneca Annabelle é um convite para olhar para esses medos, para confrontar o desconhecido, porque no fundo é ele que dita as regras desse jogo. E se o terror não estivesse apenas na boneca? E se ele estivesse dentro de nós, esperando a oportunidade de escapar? A linha entre o real e o imaginário se confunde, e é aí que o verdadeiro horror mora. No que não é dito, no que não é visto, no que não ousamos encarar. Se você gostou desta história, compartilhe sua experiência nos comentários. Se tiver coragem. Conte se já sentiu algo parecido, se tem algum relato que desafia a razão. Porque juntos podemos entender, ou ao menos tentar, o que se esconde no escuro. E não esqueça, siga o canal, ative as notificações, porque a próxima história pode estar mais perto do que imagina. E quando o medo chegar, lembre-se, às vezes ele não vem sozinho.